Hoje a gente vai falar sobre uma das mulheres da Bíblia, Betseba, a mãe do rei Salomão. Israel guerreava, porém o rei Davi ele não estava à frente dos seus comandos na batalha. Era como era a sua obrigação, né, nessa época. Então, nessa época ele não estava. Ele já tinha reinado por 12 anos e decidiram permanecer em casa ao invés de ir à guerra, por não estar aonde devia. Ele pecou. E aqui a gente vai ver essa história, né? Acho que algumas aqui já conhecem essa história. Deixa eu aceitar, acho que algumas aqui já conhecem essa história, né? A história de Betseba, a mãe do rei Salomão, a quem o Davi pecou. E é uma história muito, 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 muito comovente em relação ao perdão de Deus e à ira de Deus também. Né? A gente vai entender um pouco sobre essa história. Né? Betseba era a esposa de Urias. Urias era um uritita fiel, saudade do exército do rei Davi. Urias estava lutando por Israel. O relato verídico está lá em 2 Samuel. Quem quiser abrir, pode abrir. No capítulo 11, do versículo de 1 a 5. Deixa eu só abrir dessa outra Bíblia, porque eu acho ela melhor de entendimento para mim. Então, assim, é uma história que a gente tem muito que aprender. Creio que cada um de nós aqui. Né? 2 Samuel, se alguém abriu. É 2 Samuel qual que você falou? De 1 a 5. 2 Samuel? Davi e Betseba. Na primavera seguinte, época do ano em que os seus reis costumam sair para a guerra, Davi mandou que Joabe, aliás, e os seus oficiais e o exército israelita fossem atacar os inimigos. Eles venceram os amonitas e cercaram a cidade de Rabá, mas Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde, Davi se levantou, depois de ter dormido um pouco, e foi passear no terraço do palácio. Dali viu uma mulher muito bonita tomando banho. Aí ele mandou que descobrisse que era aquela mulher e soube que era Betseba, filha de Eliã e esposa de Urias, o heteu. Então Davi mandou que alguns mensageiros fossem buscá-la, e eles a trouxeram. E Davi teve relação com ela. Betseba tinha justamente terminado o seu ritual mensal de purificação. Ela voltou para casa e depois descobriu que estava grávida e mandou um recado a Davi contando isso. Então, assim, né? Quando a gente... conhecendo a história do rei Davi, né? Ele era literalmente fiel, né, a pessoa que estava ali naquele momento, mas de repente ele não foi naquela guerra, né? Que ele não estava ali aonde ele era para estar. E naquele momento, né, ele foi lá e deixou a carne dele sobressair, né? Ele não pensou, ele não imaginou, ele não deixou o Espírito Santo falar em nada. Ele deixou ali literalmente a carne sobressair. Pensamos cuidadosamente no relato desse texto. Davi ele estava em Jerusalém, ao invés de estar no campo de batalha. Betseba estava se banhando em seu terraço. A maior parte do terraço do país do Oriente Médio é plena. E com frequência, muitas atividades, tais como comer, receber visita e dormir, ocorrem nessa área das casas.
Mas a maioria das pessoas certamente não se banha publicamente em seus terraços. Davi encontrava-se no terraço do seu palácio. E provavelmente o teto era mais alto em seu palácio, de uma posição literalmente vantajosa para ele. Davi olhou para baixo e viu Betseba, era uma mulher formosa. E apesar de Davi saber que ela era casada, ele mandou que o trouxesse. Até ele comentou e literalmente cometeu o adultério. Então aqui a gente vê uma história bem de Davi, literalmente aqui, ele deixou, como eu falei para vocês, a carne sobressair. Isso acontece, com nós se a gente não tiver ali, literalmente, aqui, como a gente está aqui todo dia, buscando a palavra, orando, todos os dias realmente, entregando literalmente nossas vidas para o Senhor, enfim, se a gente não fizer isso todos os dias e literalmente quando essas coisas acontecer, que tentações virão, tentações virão de todos os lados, que seja com palavras, Satanás infiltra a palavra na nossa mente, que seja mostrando coisas à nossa frente. E se a gente literalmente não saber o nosso lugar como filho e servo do Senhor e nos permitir viver isso como filho, a gente entra no pecado. Literalmente a gente entra no pecado. Mas eis a pergunta, a responsabilidade de Betseba. Quando Davi ele foi confrontado com o seu pecado, ele aceitou toda a culpa. Mas e Betseba não era responsável? E aí? Em primeiro lugar, porque ela se banhava em público. Ela não demonstrou qualquer recanto exibindo-se nua em um terraço, onde podia ser vista por diversas pessoas de outras casas. Se Betseba tivesse sido uma esposa fiel e uma mulher de forte convicção, talvez Davi e ela nunca tivessem tido esta mancha de pecado em suas histórias. Mas, já que ocorreu, que a Bíblia registra, vejamos o que quer nos ensinar o Senhor acerca das consequências do pecado. A reação de Davi. Quando Davi soube que Betseba estava grávida, porque ele pecou, eles pecaram, tiveram relação sexual, ela também ela era muito linda, extremamente linda, e a Bíblia fala que era formosa. E acabou que também, isso não quer dizer que a culpa foi só do rei Davi, culpa dos dois. Ela que está naquele momento ali, tomando banho, banhando ali no público, ele também ser conhecedor da palavra e ter se deixado levar pela carne também. E Davi, ele literalmente colocou a culpa toda nele, quando ele foi confrontado. Quando Davi soube que Betseba estava grávida, ele tramou um plano para ocultar. Ou seja, como não bastasse o pecado do adultério, ele pecou mais ainda. Ele já se infiltrou, ele já entrou mais ainda dentro do pecado. Ou seja, ele já estava pecando, já estava em pecado com ela. E aí, para ocultar essa gravidez, Davi, ele se socou mais ainda. Ou seja, ele literalmente deixou ali Satanás tomar de conta. Já não estava mais nem aquele fiel ao Senhor, aquele homem, mas sim outra pessoa, literalmente. E muitas às vezes acontece na nossa vida. Quando a gente sai dos caminhos do Senhor, só acontece ladeira abaixo. Só ladeira abaixo, ladeira abaixo mesmo. Porque hoje a gente é conhecedor da palavra, Então, Davi tramou um plano para ocultar o seu pecado. Davi ordenou que o marido dela regressasse do campo de batalha à sua casa. Davi supôs que este dormiria com sua esposa.
Dessa forma, quando soubesse que Betseba estava grávida, parecia óbvio que era o resultado da visita do seu esposo. Então, assim, ele fez isso, né, para parecer, né, para ele, na cabeça dele, seria uma boa ideia. Lá em Samuel, no versículo 11, do capítulo 11, do versículo 9 ao 11, fala: mas Urias não foi para casa, né? Ele, em vez disso, ele dormiu no portão do palácio, junto com os guardas do rei. Quando Davi soube que Urias não tinha ido para casa, perguntou-lhe: você acaba de voltar depois de ter ficado fora muito tempo? Por que não foi para casa? Urias respondeu: os homens de Israel e de Judá estão longe, na frente de batalha, e a arca da aliança está com ele. E o meu comandante Jaabe e os seus oficiais estão acampados ao ar livre. Como poderia eu ir para casa, comer e beber e dormir com minha mulher? Juro por tudo que é sagrado, que nunca poderia fazer isso. Imagina como não ficou ele nesse exato momento, né? Ele querendo bolar uma história, né, de uma coisa que ele literalmente tinha feito, né? Ou seja, o plano de Davi não funcionou, né? Por quê? Porque Urias era um soldado fiel, ele recusou o prazer de dormir em sua casa, né? Dormir e comer na sua casa, enquanto houvesse ali saudades no campo de batalha. E o que foi que Davi fez? Davi teve que pensar em outro plano, em outra alternativa, né? Ele enviou uma mensagem ao capitão do exército e lhe ordenou que colocasse Urias em frente da linha de batalha. Ele já sabia que se ele ficasse ali, né, ele ia morrer. Ele já fez de caso pensado, né? E aos outros soldados ordenou-lhe que se retirasse, deixando assim Urias para que fosse assassinado. Né? Este malévolo plano teve um êxodo e Urias morreu em frente de batalha. Ou seja, Davi praticou um ato de maldade, um após o outro. Primeiro ele cometeu o adultério, depois ele assassinou para encobrir. E a gente faz tudo, pessoal, tudo, achando que não vai, que só eles não vão saber. Mas Deus vê tudo, Deus sabe dos nossos corações, Deus sabe o que passa pela nossa mente, Deus sabe se nós estamos pecando ou se nós não estamos, Deus sabe tudo, Ele está vendo tudo, pode esconder do mundo, mas de Deus não esconde. Eu creio duas coisas que não esconde, né? O que nós fazemos diante do Senhor, né? Que Ele vê tudo, e uma gravidez, é uma coisa que eu creio que não dá para esconder uma gravidez. Não dá, literalmente não dá para esconder uma gravidez. Por mais que você seja bem magrinho, por mais que seja bem forte, não tem como você esconder uma gravidez. De alguma forma, alguém vai suspeitar, alguém vai ver de alguma forma. Né? E assim como Jesus vê nossos pecados, né? Vê o que a gente faz de bom, vê o que a gente faz de ruim. Né? E aí a gente tem dois lados da história. Né? Que lado a gente ia? A gente tem um livre-arbítrio, né? Que lado eu vou? Né? Temos dois caminhos aqui. Que lado eu vou? Será se eu vou me permitir ser guiada pelo Espírito Santo? Ou será se eu vou me permitir ser guiada pela carne e deixar que Satanás vai ali me guiando nos caminhos? Né? Isso acontece com muitos de nós. Né? Que literalmente a gente vive uma vida, né, em Cristo, estamos aqui em oração, mas aí quando chega provações em locais, em algumas coisas da nossa vida, a gente ali não se comporta como um cristão, não se comporta como filho de Deus. A gente se comporta de outra forma. Ou até mesmo, né, a gente tá com nossa família linda e maravilhosa, né, porque hoje o mal do nosso cérebro é querer tudo. Quer tudo. Gente, quer tudo. E nunca tá feliz com nada. E ele vai buscando sempre mais, enterrando sempre mais, né, deixando ali que a carne ou o ser humano em si quer mais. Às vezes nem sabe se é aquele que Deus quer para você. Né? E acaba que a gente literalmente não nos permite viver o novo de Deus, não nos permite ser guiada pelo Senhor.
né? Então, assim, que a gente venha literalmente refletir com essa história, né? Que ela tem muito o que dizer pra gente, né? Literalmente o que dizer para nós. E tudo que nós fazemos tem consequência. Literalmente consequência, gente. Tudo, né? Lá no 2 Samuel, no capítulo 11, no versículo 26 e 27, lá fala... deixa eu abrir aqui. 26 e 26. Betseba soube que seu marido tinha morrido e chorou por ele. Depois que passou o tempo de luto, Davi mandou trazê-la para o palácio. E lá se tornou sua esposa e lhe deu filho. Mas o Senhor não gostou do que Davi tinha feito, né? E como que fala, né? Tudo tem consequência. Tudo tem consequência. A gente nunca, jamais vai escolher as coisas, né, dos olhos do Senhor. Principalmente quando a gente se entrega totalmente para Ele. E isso não quer dizer que se a gente tá, mas eu aceitei Jesus, enfim, por que aconteceu isso? A gente tem um livre-arbítrio, né? A gente tem escolhas a fazer, né? Nesse momento que ele sentiu aquele desejo de possuir uma mulher casada, ele poderia estar orando: Senhor, isso não me pertence, porque não te pertence, Jesus. Esse sentimento, esse desejo não me pertence, porque isso não te pertence, e se não te pertence, não é meu, não faz parte de mim. Então, assim, quando vem realmente coisas da nossa mente, que a gente venha literalmente tirar, né? Porque o que não é pertencente ao Senhor não nos pertence, né? Não deixar, né, que a carne ou que mesmo que Satanás se infiltre sobre a nossa mente e diz o que a gente tem que fazer ou não. E as consequências, né? Agora que tudo havia passado, Davi ele tinha o que queria. Betseba era sua esposa. O bebê nasceu. E não havia sinal de vergonha diante da opinião pública. Mas Deus enviou o profeta, Natã, para que confrontasse Davi. Natã ouviu a confissão do pecado de Davi. Assegurou-lhe que o Senhor o havia perdoado. Natã também informou a Davi que a criança morreria. E esta profecia se cumpriu. E o bebê, com 7 dias, faleceu, né? E o pesar e a tristeza de Davi e Betseba pela morte dessas crianças deve ter sido intenso, sem dúvida, né? A morte de um filho os tornou conscientes das consequências desse pecado. Olha só, uma criança, né? Um bebê sofreu com as consequências dos nossos, né? Do pecado deles. Isso acontece, né? Com nossas vidas. Isso acontece, se a gente levar hoje para o mundo real. Tem um dizer, né? Não sei se é verídico, né? O que os pais falam, os filhos pagam. Né? Eu sempre ouvi isso aí da minha bisa, minha tataravó, ela sempre falava isso, né? Ou seja, as consequências dos pecados, dos meus pecados, vai passar para os meus filhos. Né? Por quê? Porque a gente acaba, né, que está ali vivendo aquele pecado, não tem como. Né? E aqui a gente deixa bem claro, né? A consequência do pecado passou para os filhos, ou para o filho. A Bíblia, sim, porque a Bíblia ela descreve que lágrimas, a Bíblia descreve que Davi... Ai, minha gente, eu tô perdida, peraí. Apesar da tristeza de Davi e Betseba pela morte dessa criança, deve ter sido intensa, sem dúvida. A morte do filho os tornou conscientes das consequências desse pecado. Né? Ou seja, eles literalmente teve a consciência do pecado. Por quê? Porque o pecado dele literalmente, né, teve a questão da morte do filho. E contudo, Deus usou esse sentimento de pesar para ajudar os outros, cujas perdas não têm nada a ver com o pecado. Não há palavra que apague a dor pela perda de um ente querido, imagina por um filho, né? Mas nessa história encontramos palavras que Davi diz: porém, agora que é morta, por que jejuaria eu? Poderei eu fazê-la voltar. Eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. Davi sabia que seu filho
Sabia que viria seu filho outra vez na ressurreição. A morte física não constitui o final da existência. Há vida após a morte. Quanto a isso podemos ter certeza. Aqueles que confiarem em Jesus Cristo como Salvador e aceitar o que ele fez para os nossos pecados, pode ter a mesma segurança que Davi teve, pois também veremos novamente os nossos queridos. A reação de Betseba. Qual foi a reação de Betseba com respeito à morte de seu filho? Derramou lágrimas de arrependimento? Será se ela fez isso? Aparentemente sim, né? Por quê? Porque a Bíblia descreve que Davi consolou o que ela concebeu e deu à luz a outro filho chamado Salomão, cujo nome significa pacificador. Este menino ele poderia ter sido filho de qualquer uma das esposas de Davi, mas foi dado a Betseba. O rei Salomão sucedeu a Davi como governante de Israel. Salomão ele foi um rei sábio. Não encontramos muitos outros relatos sobre Betseba, mas imaginamos que ela criou seu filho Salomão com cuidado, guiados nos caminhos do Senhor. A evidência de sua boa criação pode ser encontrada no livro de Provérbios. Nesse livro, Salomão nos dá conselhos sobre como criar os filhos de igual modo. Fala também acerca do relacionamento entre homem e mulher. Betseba é mencionada na genealogia de Messias, no Evangelho de Mateus, no capítulo 1, no versículo 6, que diz: Jessé gerou o rei Davi, e o rei Davi a Salomão. Daqui foram a mulher de Urias. Deus perdoou a ambos, mas note como o nome dela é citado na genealogia de Betseba. É lembrado como a mulher de Urias, né? Bem claro aqui. Então, assim, todos os nossos pecados têm consequência, independente de quais consequências são, mas os nossos pecados têm consequência. Nós não escondemos nada para o Senhor, né? Uma hora a conta chega, literalmente. Não adianta fazer nada às escondidas achando que ninguém está vendo, que, enfim, que se tá só você ali, está ótimo, que não funciona, né? Deus está vendo tudo. Deus está olhando para a nossa casa, está olhando para a nossa vida. E isso acontece, né? Betseba aceitou o perdão de Deus e não permitiu que o pecado arruinasse toda a sua vida. E aqui, às vezes a gente pede perdão ao Senhor, Deus nos perdoa, a gente vai lá e faz de novo. Né? A gente tem que, literalmente, aprender com aquele erro e saber que tudo na vida, tudo que você passou, você vai tirar algo bom, alguma história daquilo ali, né? Que seja em busca de um perdão, que seja você perdoar alguém. Então, assim, é você olhar de uma forma diferente, um olhar analítico às coisas, né? Mas lembre-se, Deus vê tudo que está acontecendo na sua vida, não adianta esconder nada. E uma hora chega a público, né? No caso aqui, ele usou o profeta Natan para confrontar Davi. Uma hora chega a público. Aprendeu com o seu erro e continuou com o trabalho de criar a sua família. É isso, Betseba. Às vezes é difícil crer e aceitar no perdão de Deus e de perdoarmos a nós mesmas. As mulheres, especialmente, ela tem a tendência de remoer o passado, agindo dessa forma. Nos privamos de crescer espiritualmente e nos tornarmos infelizes e miseráveis. Com frequência, temos sentimento de baixa autoestima e carregamos fardos de culpa que nunca esperava de carregarmos. Devemos aprender, com o exemplo de Davi e Betseba, sermos felizes com o perdão de Deus. Lá no Salmo 32, no versículo 1 e 2, lemos a palavra de Davi escrita depois de haver confessado os seus pecados e experimentado o perdão de Deus. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e cujo espírito não há dolo.
Não arruine a sua vida carregando o fardo de pecado e culpa. Com o espírito de humildade, peça a Deus para perdoar os seus pecados. Seja específica ao orar. Não faça uma oração genérica do tipo, se eu pequei, perdoa a mim. Melhor, melhor que antes de melhor que antes de ir dormir. Repassa o ocorrido durante o dia, né? Porque às vezes se eu pequei, a gente tem certeza que pecou, né? A gente tem certeza. E ali, ai, Senhor, se eu pequei, tenha consciência do seu pecado, você pecou. Então, assim, já confessa para Deus, né? Senhor, eu pequei, literalmente aconteceu isso. Então, Senhor, eu te peço perdão. E que o Senhor literalmente vem, né? Se há algum pensamento, até mesmo com pensamento a gente peca, né? Se há algum pensamento, Pai, que não é teu sobre a minha mente, Jesus, que o Senhor vem literalmente tomar conta dos meus pensamentos, da minha mente, Senhor, porque tudo em mim te pertence. Então, a gente tem que ter essa consciência, não é se eu pequei, né? E falar literalmente, né? Mencionar a Deus e pedir perdão. Peça perdão, né? E até mesmo para a gente recordar dos nossos pecados, né? E recordar para pedir perdão. E deixar lá, e se Deus perdoou, deixa lá, pronto. É só não fazer mais e seguir a vida, né? Não voltar lá para o passado e querer remoer tudo de volta, né? Colocar literalmente ali esquecido, né? Clame as promessas de Deus, né, que nos é dada, lá em 1 João, no versículo de 1 a 9. Né, se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar da justiça. E essa história, assim, né, que a gente literalmente tem que viver uma vida em santidade, né? Procurar viver essa vida em santidade. Eu sei que tem muitas coisas que a gente passa pela nossa vida, mas assim, no momento que a gente entrega a nossa vida ao Senhor, já não é nós que tem que ter mais o comando na nossa vida, mas sim o Senhor, assim, o Espírito Santo em nós, né? E a gente viu, né, que literalmente é uma história muito triste, aonde uma família foi desfeita, aonde uma criança foi morta, né? Ou seja, o filho de Betseba e Davi, ele não tinha culpa nenhuma pelo pecado dos seus pais. Muito pelo contrário, ele foi uma das vítimas daquele pecado. E, no entanto, mesmo sendo inocente daquele pecado, ele foi atingido pelas ondas, né? Aquelas ondas criadas pelo pecado de seus pais, como muitos outros. Então, assim, olha as consequências disso tudo. Olha as consequências disso tudo, dele ter literalmente escolhido, né? Ver aquele pensamento de desejar aquela mulher, aquela vontade. Né? O homem já é animal do homem também, né? O homem é animal. Já é do homem essa questão, assim, né? Da natureza do homem. Mas, assim, nós é quem controlamos, né? Quando a gente está em Cristo, sabemos que caminho andar, se a gente literalmente vai deixar que Satanás infiltre coisas na nossa mente, ou se nós literalmente, quando vier aqueles pensamentos que não faz parte de Deus, é pedir, Senhor, tira isso não me pertence, Jesus. Eu não vou pecar, não vou fazer isso. Então, assim, se ele estivesse naquele momento se ajoelhado e orado, não tinha acontecido isso. Vítimas aqui foram mortas. 2 vítimas foram mortas, né? Por um pecado de 2 pessoas irresponsáveis. Quando o arrependimento é verdadeiro e sincero, o pecador confessa a Deus aquele que ele ofendeu e ao seu líder do sacerdócio. Quando o pecado é tão grave quanto o de Davi, né? O pecado dele foi literalmente grave. Ele entrou em um, foi para outro, mas veio as consequências, né? Após ouvir do Senhor através do profeta Natan, os pecados que ele tinha cometido e as consequências que sofreria por isso. O coração de Davi, ele foi quebrantado e ele confessou naquele momento o arrependimento. Pequei, Senhor, pequei contra o Senhor.
ele reconheceu que havia o pecado, né, do que ele fez contra o Senhor. E ele havia pecado. E assim, independente de qualquer pecado que a gente já tenha cometido, que a gente tem feito, Deus quer os nossos corações. Mas ele quer o nosso coração puro, né? Ele quer o nosso coração puro, porque hoje a gente vê, assim, literalmente, pastores, padres, né? Tudo vem a público, gente. A gente tá um mundo muito louco, tá um mundo literalmente louco, né? Hoje a gente vê pastores com mulheres casadas, né? Não estou dizendo que tem alguns, né? A gente vê nessas notícias aí coisas assim horrorosas, né? E aqui, ó, olha só, que a gente está falando lá do Antigo Testamento. Imagem tantas outras coisas que no que a gente quer. Hoje a mídia ela tem esse poder de nos mostrar, né? Mulheres que traem os seus maridos porque não tá passando por um momento difícil no casamento, acha que a solução é sair daquele casamento e literalmente deitar com outro cara, ou mesmo homens traindo as suas esposas, que acha que é normal, o sentimento acabou, é normal, né? E aí, cadê a sua moral de homem? Cadê você, se literalmente você está servindo ao Senhor? Como é que está essa vida, essa sua intimidade com Deus? Né? Como é que está esses pensamentos seu com o Senhor? Será que você está se deixando levar, né, literalmente pela sua carne, ou se você literalmente está sendo deixada guiada pelo Espírito Santo, né? Será a melhor forma que nós temos que fazer diante de uma situação é nos corromper, né? Nos corromper é entrar no pecado? Será que é a melhor forma que é isso que nós temos que fazer em nossas vidas? Ou será que nós temos que aprender com a história de Davi e Betseba, né? Que tudo tem consequência. Deus a perdoou, mas teve consequência. 2 pessoas morreram, né? Morreu Urias e morreu uma criança, né? Uma criança foi atingida pelaquela onda, criada pelo pecado dos seus pais. Então, assim, que a gente vinha literalmente olhar para as nossas vidas hoje e entender, né? Entender que nós temos um Deus, né? E que entender que nós possamos entregar literalmente nossos corações para o Senhor. E quando vier essas tentações, né? Que seja o pecado mínimo, mesmo que não seja traição, mas que seja algo pequeno, né? Começa com algo pequeno, depois vai aumentando, depois vai crescendo. E aí depois você já está indo fogo e você não consegue sair mais. Aqui Davi aconteceu com ele. Não bastasse ele já ter deitado com a mulher, né, de Urias, ele ainda matou ele, né? Se ele botou ele lá de frente de um exército que sabia que ele ia morrer, então a intenção foi literalmente poder matar ele. Então, assim, o que Davi fez foi algo assim que a gente olhasse assim, não tem perdão. Mas para Deus teve perdão, porque ele literalmente, ele confessou os pecados deles, né? Que tinha acontecido, né? E tudo tem consequência. Tudo tem consequência, né? Que nós possamos, quando vier essas coisas na nossa mente, acontecer tudo isso, que seja uma pequena coisa, um pequeno detalhe, que seja na rua, na hora de uma pessoa te pedir algo, e você literalmente dizer, não tem, sai pra lá, não sei o quê. Ou algo do tipo, se você vê uma pessoa ali precisando de você, e você literalmente, esse pessoal aqui não presta, não sei o quê. Enfim, gente, temos que ter cuidado nas nossas palavras, temos que ter cuidado dos nossos sentimentos, né? Então, não é pegar a dor do próximo para nós, mas entender que nós temos que amar os nossos irmãos como a nós mesmos. Então, assim, é entender que nós temos um Senhor, mas nós temos também um livre-arbítrio, né? E nós temos que entender que caminho seguir. Ser guiada pelo Espírito Santo ou deixar Satanás infiltrar na nossa mente e ser guiada por ele. Então, assim, que a gente possa ter esse discernimento quando o pecado vier, porque vem, não são poucos, vai vir vários, vai vir momentos que a gente vai se perguntar, Senhor, mas por quê? Né? Vai ser só hoje? Não, você pode esconder do mundo, mas dos olhos de Deus jamais você esquece. Que nós possamos levar, né, aprender com essa história de Davi e Betseba, que
nós possamos viver uma vida íntegra com a palavra do Senhor, que nós possamos literalmente saber discernir o que é do Senhor e o que não é do Senhor. Eu quero que nessa manhã vocês possam fechar os seus olhos, entregar a vida de vocês a Deus, entregar se tem alguma coisa que você pecou, ou literalmente que você falou de alguém, que você possa entregar esse momento ao Senhor. Se for alguma coisa lá da sua infância, se for alguma coisa que aconteceu com sua família, ou a palavra que você falou com alguém da sua família, ou com alguém que passava na rua, ou que às vezes você chegou a desejar outra pessoa, né, num momento de... Enfim. Quero que nesse momento, quero que você peça perdão a Deus por todos os seus pecados. Mas traz ele literalmente da sua mente para que você possa entender aonde você pecou. Peça ao Senhor, o Senhor resgata esses pecados que eu pequei sem nem perceber, para que eu possa, Pai, ter esse discernimento, Senhor. E para que eu possa, Jesus, não estar mais pecando, Pai. Não por esses pecados, Senhor. E que eu possa literalmente ser guiada pelo Teu Santo Espírito, Jesus. Pai, que nós possamos escolher literalmente ser, né, esse filho amado, essa filha amada, Pai. Que nós possamos escolher somente Deus em nossas vidas, Pai. Que nós possamos ser guiadas, Senhor, e guiados pelo poder do Espírito Santo, Senhor. Que Deus ele seja, né, o nosso verdadeiro Pai, o nosso verdadeiro guia. Eu quero que nesse momento vocês possam entregar a vida de vocês a Ele. Entrega tudo ao Senhor. Tudo. E nós sabemos, irmãos, que todos os dias o pecado vem. Mas nós possamos, né, literalmente, se nós andar, né, pelo Senhor, ser guiado pelo Espírito Santo, nós possamos literalmente sair disso sem precisar nos afundar, né, dentro do pecado. Mas sim, né, ser guiado pelo Espírito Santo, porque quando vem coisas sobre nossas mentes, Pai, que o Senhor literalmente, Pai, vem comandar nossas mentes, vem literalmente para os nossos pensamentos, seja todo seu, Jesus. Porque não é fácil literalmente ser realmente filha, né? Porque literalmente vem todos os dias, vem pecado, vem tentação, vem coisas que não pertencem a Deus sobre nossas vidas, nossos caminhos. Mas que nós possamos ter esse discernimento, Jesus. Porque quando a gente vem querer entender, eu vou ser só hoje, o Espírito Santo vem falar conosco. Não, filha, não é assim. Não é assim, você está deixando a carne sobressair. Não é assim, porque nós somos filhos amados do Senhor. E vamos deixar literalmente o Espírito Santo nos guiar. Vamos deixar literalmente ser guiado pelo Senhor. Nós passamos nesse momento, Pai, literalmente, Senhor, entregar tudo sobre nossas vidas, Pai. Que nós possamos, de agora em diante, Pai, viver uma vida conforme os seus princípios, Pai. Uma vida, Jesus, conforme as suas promessas sobre nossas vidas, Pai. Que nós possamos, Pai, viver a vida do Senhor sobre nossas vidas. Que nós literalmente possamos viver o sobrenatural de Deus, o que Ele tem para nós. Pai, nós te entregamos tudo, Pai. Te entregamos os nossos corações, Pai. Te entregamos a nossa alma, o nosso espírito, Pai. Te entregamos nossos pensamentos, Pai. Te entregamos nossos olhos, Senhor. Os Senhor são todos teus, Senhor. Que o Senhor possa, Pai, literalmente nos guiar. Que o Senhor possa literalmente estar conosco nesses momentos, Pai, de indecisão, de medo. Pai, que o Senhor possa estar ali, Pai. Está nos auxiliando, está sendo nosso consolador, nosso verdadeiro guia. Eu creio em nome de Jesus, Pai. Nós te entregamos essa manhã, Pai. Nós te entregamos esse momento, Pai, de oração, Deus. Que nós possamos, Pai, entender que nós só temos a Ti, Jesus. E que quando nós estiver com a nossa necessidade, precisando de algo, ao invés de buscar ajuda em outros lugares, nós possamos entrar no quarto, se ajoelhar diante dos Teus pés e literalmente, Pai, clamar a Ti, Jesus, clamar a Ti, Jesus. E quando o pecado vier, as tentações vier, que nós possamos, Pai, literalmente se ajoelhar e falar, Jesus, isso não me pertence, porque
porque não te pertence, se não me pertence. E se não te pertence, não me pertence. Que nós possamos ser literalmente servas e servos do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém.